Peço que você abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 103. Estarei fazendo a exposição dos primeiros 5 versículos do Salmo 103. Diz assim a palavra do Senhor. Bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele que enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Feche seus olhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus, estamos aqui. Alguns anos atrás, eu assisti um filme bastante intrigante chamado Doador de Memórias. Esse filme conta a história de uma sociedade onde não existe crime, não existe violência, não existe doenças, mas também não existe sentimentos. As pessoas não têm memória nessa sociedade ali, elas não têm recordação. Então, a personagem principal, ela é incumbida de receber as memórias do povo. Existe uma pessoa que recebe uma função na sociedade que é o guardião das memórias, e esse guardião das memórias, ele é o responsável de transmitir as memórias para aquela pessoa escolhida. Então, os outros indivíduos que vivem naquele lugar não têm memória das suas experiências e, por isso, eles vivem comportando-se de forma apática. Os sentimentos deles praticamente são inexistentes. Naturalmente, isso daí é um negócio que não se sustenta. Naturalmente, isso não tem como ter fundamentação na realidade. Porque bastou apenas a personagem principal experimentar uma série de sentimentos para que tudo ruísse. A personagem principal começou, que era o Jonas, começou a receber as memórias lá do passado, as memórias da humanidade. E ele recebendo as memórias da humanidade, experimentando os sentimentos nessas memórias, ele falou, não, todo mundo tem que saber disso. Todo mundo tem que experimentar isso. Então, aquele movimento ali distópico, aquela sociedade muito doida, né, aquela ilusão, aquela realidade que não se sustenta, ela ruiu-se. Nós somos seres criados por Deus para vivermos as nossas memórias. Nós somos seres experienciais criados por Deus. E as nossas memórias, elas nos dão a base para a gente poder refletir sobre a nossa realidade, refletir sobre a nossa vida e entender a maneira como a gente quer conduzir. São as nossas experiências, o nosso passado, que faz com que a gente entenda quem realmente a gente é e a maneira como a gente quer tocar a nossa vida, como a gente quer conduzir a nossa vida. Um dia você foi alcançado pela graça de Deus. E isso gerou uma transformação na tua vida. Isso mudou a tua existência. Mas em algum momento você teve essa experiência. Então as nossas experiências dizem muito sobre quem nós somos, sobre a maneira como nós nos comportamos e a forma como nós queremos conduzir a nossa vida. Spurgeon vai dizer que Davi escreveu esse salmo quando ele era bastante idoso. Ele já estava nos últimos dias da sua vida. Davi morreu com mais de 70 anos de idade. Ele já estava nos últimos dias da sua vida quando ele escreve esse salmo. Então aqui ele já havia adquirido a experiência necessária e a maturidade para poder fazer as reflexões adequadas sobre a sua existência. Ele já era um ancião, já era uma pessoa idosa. Ele faz essas reflexões de maneira contundente. Então a gente aprende nesses versos, aprende nessa palavra, que ao refletirmos sobre o passado, ao refletirmos sobre a nossa realidade, precisamos ter a consciência que as recordações das bênçãos de Deus em nossa vida devem gerar inteira gratidão. As recordações daquilo que Deus faz na nossa vida, daquilo que Deus realiza, é isso que Davi está falando aqui. Deve gerar em nós inteira gratidão. Porque ele vai começar esses versos dizendo assim: bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome.
ele já é uma pessoa idosa, ele faz uma reflexão sobre a sua realidade, faz a reflexão sobre o seu passado, e essa reflexão gera nele um sentimento explosivo de gratidão. Ele explode em gratidão aqui, se voltando a Deus e agradecendo a Deus pelas bênçãos que Deus realizou na vida dele. Então, queridos, a minha expectativa hoje é que possamos em Deus obter força para encararmos nossas problemáticas existenciais, na certeza que nele encontraremos bênçãos que nos levarão a agradecê-lo e exaltá-lo. Porque se a gente olhar para a nossa vida, se a gente olhar para os nossos problemas e perceber a ação de Deus nesses problemas, isso vai trazer a gente um sentimento de gratidão e exaltação a Deus. Porque a gente sabe que mesmo passando por situações difíceis, Deus está conosco. Mesmo passando por situações desesperadoras, situações irreversíveis, a gente mantém o nosso equilíbrio, a gente mantém o nosso sustento, porque a gente sabe que Deus está conosco. Porque quem não tem Deus entra em desespero. Quem não tem Deus mergulha em situações que trazem traumas e trazem doenças profundas para a sua alma. Mas quem anda com Deus obtém sustento e alimento necessário para poder prosseguir e caminhar em agradecimento a Ele. Então, Davi, na sua velhice, com todas as experiências que ele havia passado, experiências boas e experiências ruins, ele encontra motivo para agradecer a Deus. E estes motivos são expressados nesse verso aqui. Porque se a gente for olhar para o versículo 1, ele vai dizer assim: bendiga minha alma o Senhor. Então ele usa esse verbo aqui, bendizer, que é a expressão da gratidão a Deus. Ele vai dizer: a minha alma é grata a Deus. Eu estou agradecido ao Senhor. Gente, eu não sei se você tem motivos de agradecimento a Deus. Às vezes você pode ter chegado aqui e pensado assim: estou no último dia do ano, estou vivendo um monte de situação problemática. Irmãos, nós nos abraçamos aqui, cantando um hino de louvor a Deus. Há 2 anos atrás, nem Natal a gente teve aqui, porque a gente não podia se abraçar. Teve Ano Novo? Nem lembro se teve a festa do Ano Novo há 2 anos atrás, 3 anos atrás. A gente não fez a festa de Ano Novo porque a gente não podia se abraçar. Hoje eu abracei você tranquilo, eu não tive medo de me contaminar. Bendiga a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Gratidão a Deus por poder estar na casa de Deus. Então vai dizer: bendiga a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. O meu coração, as minhas faculdades mentais, a minha força, a minha inteligência, tudo que há em nós, bendiga o seu santo nome. Toda a essência do meu ser agradece a Deus. E por que toda a essência do ser de Davi agradece a Deus? Ele vai dizer: bendiga a minha alma ao Senhor, versículo 2. Bendiga o lugar das minhas orações, dos meus sentimentos, do meu coração, o lugar das minhas angústias. Agradece a minha alma ao Senhor. Agradece a minha mente. Agradece as minhas preocupações. Agradece a maneira como interpreta a realidade. Isto tudo agradece ao Senhor, porque eu não posso me esquecer de nenhum dos seus benefícios. Bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos só de seus benefícios. Sabe por que Davi está agradecendo a Deus aqui? Na sua velhice, com todas as experiências que ele havia passado, sabe por que ele está agradecendo a Deus aqui? Porque ele percebeu que na sua vida, Deus é um Deus que age com compaixão. Porque a gente não pode esquecer dos benefícios de compaixão que Deus faz na nossa vida. Porque a gente tem facilidade de lembrar das coisas ruins. Lembrar das coisas ruins a gente tem muita facilidade. E às vezes a gente esquece as coisas boas.
A orientação na palavra de Deus é que a gente venha inverter essa ordem, que a gente venha lembrar das coisas boas e deixar de lado as coisas ruins. Não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Sabe por quê? Porque ele age com compaixão na nossa vida. Porque se você olhar para a Sagrada Escritura, você vai perceber que o nosso Deus é um Deus compassivo. É um Deus que age com compaixão. A palavra de Deus é inundada da compaixão de Deus. Você vê o exemplo de Ruth, aquela mulher que era estrangeira, aquela mulher que ficou viúva, aquela mulher que não poderia entrar na Assembleia de Israel. Ela era proibida na lei de entrar na Assembleia de Israel. Nenhum moabita, nenhum amonita pode entrar aqui, está lá na lei. Ela era moabita. Aquela mulher fica viúva e ela resolve usar de compaixão com a sua sogra. Ela abraça a sua sogra e volta para a terra de Israel com a sua sogra. Uma mulher que estava destinada a viver uma série de privações, a viver uma vida de mendicância, a viver uma vida desgraçada. Mas Deus agiu com compaixão na vida de Ruth e restaurou a sorte de Ruth. Restaurou a sorte dela. Apareceu a figura do resgatador, do parente remidor, foi lá, resgatou e a tornou bem-aventurada para a honra e glória do Senhor. É a compaixão de Deus, ela não merecia. Aí você olha para a vida de Ana, a gente avança um pouquinho mais na Bíblia, a gente vai ver a vida de Ana. Ana estava lá de joelhos, clamando, porque queria um filho. Ela estava envergonhada. Ela estava desgraçada na sociedade. Ela não gerava um descendente para o seu marido. A outra esposa do marido gerava um monte de filho, ela não gerava um descendente do seu marido. Ela estava em angústia profunda. Ela vai para o altar do Senhor, ela se ajoelha ao altar do Senhor e derrama a sua angústia no altar do Senhor. Aí o que Deus faz? Com aquela mulher estéril, com aquela mulher que não tinha condições de dar descendência para o seu marido, Deus vai lá e usa de compaixão. Só que a compaixão de Deus foi tão tremenda que Deus não deu só um filho para ela, não. Deus deu um dos maiores juízes da história de Israel. Porque Ana queria um filho, mas Deus queria um regente sobre a nação para que a nação se consolidasse. Isso tudo fruto da compaixão de Deus. Aí a gente avança um pouquinho na palavra de Deus, a gente vê o exemplo de Raabe, uma prostituta, uma mulher que não tinha valor nenhum na sociedade, uma mulher escorraçada entre o seu povo, que morava nos cantos da muralha. Morar nos cantos da muralha, se a gente for fazer uma analogia agora, é morar na comunidade que tem barricada, que ninguém quer morar. Ela morava no canto da muralha, é onde era a casa dela. Mas essa mulher é alcançada pela compaixão de Deus. Aí essa prostituta desgraçada, ela entra na genealogia de Jesus Cristo, e Jesus Cristo se torna descendente dela. Porque Deus age com compaixão. Aí vem o próprio Davi e reflete assim: eu fiz um monte de besteira. Era para eu morrer. Eu cometi pecado de adultério. A lei diz que quem é pego em adultério tem que ser apedrejado. Tanto o adúltero quanto a adúltera tem que ser apedrejado. A lei falava que se uma mulher fosse forçada na cidade e ela não gritasse, ela deveria ser apedrejada. Porque ela incorreria em crime de adultério. Aí esse camarada que cometeu um crime para a morte, Deus age com compaixão na vida dele, usa de misericórdia e graça, perdoa os seus pecados e mantém o seu reino. Então Davi chega aqui no final da sua velhice, e ele só tem um motivo para agradecer a Deus, porque Deus agiu com compaixão na sua vida. Era para ele ter sido substituído, mas ele se arrependeu diante de Deus, reconheceu seu pecado, e Deus exerceu graça e misericórdia na vida dele. Bendiga a minha alma ao Senhor.
e não se esqueça nenhum dos seus benefícios. Por quê? Versículo 3. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Irmãos, a gente enfrenta os nossos desafios aí, a gente tem as nossas fraquezas, a gente tem as nossas lutas. A gente tem os nossos problemas espirituais e nós temos os nossos problemas físicos. Mas a gente fazendo uma retrospectiva, olhando para o ano de 2023, a gente percebe que mesmo com essas lutas, Deus nos conduziu, nos preservou até aqui. Porque é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, que cura todas as suas enfermidades. É Jesus que cura. É Deus que cura. Ele vai curar todas as enfermidades? Se for da vontade dele, ele vai curar para a glória dele. E se ele não curar, ele vai agir com um propósito soberano para que o nome dele venha a ser glorificado. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e cura todas as suas enfermidades. Aí ele vai dizer que a gente não pode esquecer de nenhum dos benefícios que Deus deu para ele. Então a minha reflexão que eu faço agora, no último dia do ano, é que eu tenho que olhar para o ano de 2023, estou falando de mim. Eu tenho que olhar para o ano de 2023 e ver aquele monte de problema que eu passei, mas perceber que Deus agiu com graça e misericórdia e me preservou até aqui e eu estou de pé para a honra e glória do nome dele. Então isso me leva a valorizar as bênçãos de Deus em nós, por compaixão e graça. Porque mesmo com todos os problemas, Deus nos preservou até aqui e nos colocou aqui neste lugar. Deus nos colocou sentado aqui, para quê? Para engrandecer e exaltar o nome dele. Valorizar as bênçãos que Deus conferiu na nossa vida. Para que a gente possa entrar em 2024 e falar assim, Deus, eu sei que eu tenho muitos desafios aí para poder enfrentar. Inclusive, agora de manhã eu recebi a notícia de mais um desafio. Eu sei que eu tenho muitos desafios aí para poder enfrentar. Mas eu sei que é o Senhor que cura todas as iniquidades, o Senhor que perdoa todas as iniquidades e cura todas as enfermidades. O Senhor é um Deus compassivo na minha vida. Porque se a gente for olhar para a vida de Jesus, a gente vai perceber que a vida de Jesus e a obra dele na cruz foi uma obra de compaixão. Porque tanto a existência de Jesus como a entrega dele na cruz demonstra o quanto ele nos ama, demonstra o quanto ele se compadece de nós, demonstra o quanto ele nos quer bem. Se você for olhar para os evangelhos, você vai ver Jesus curando multidões. Você vai ver Jesus incomodado com as problemáticas existenciais. Jesus olhando para aquelas pessoas como eram ovelhas que não tinham pastor e usando de compaixão na vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas miseráveis. Aquelas pessoas que não tinham perspectiva de vida. Mas Jesus foi lá e atuou na vida daquelas pessoas e conferiu dignidade àquelas pessoas. Que a compaixão de Deus possa conferir dignidade na minha e na tua vida. Recarregando as nossas forças, para a gente poder prosseguir, para a gente viver um ano de 2024 de vitória para a glória dele. Porque o nosso Jesus, o nosso Deus, é um Deus de compaixão. Versículo 4. Quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Então ele está usando duas figuras aqui. Ele vai dizer que Deus não deixa morrer. Na cova, ele redime a tua vida. Ele não deixa você sucumbir até que seja cumprido o propósito dele na tua vida. Ele não deixa você morrer. E ele te cobre de graça e misericórdia. Sabe o que eu vejo aqui, queridos? Eu vejo a preservação de Deus. Porque ele vai dizer que ele coroa a gente de graça e misericórdia. Essa palavra coroa, ou coroar aqui no hebraico,
significa atar, que é como se Deus estivesse nos cercando, como se fosse uma cerca. Sabe a ideia de uma cerca? Você coloca uma cerca e você coloca os indivíduos dentro daquela cerca e protege os indivíduos dos ataques nocivos. Vamos pensar o seguinte, você tem uma casa, a tua casa é cercada de muros. Aí você coloca a câmera lá, você coloca o alarme, você coloca travas, e quando você se tranca, você se sente protegido. Você pensa assim, o ladrão, ele pode até entrar aqui, mas é muito mais difícil o ladrão entrar, porque eu tenho toda essa proteção no meu lar. A palavra de Deus nos fala que é assim que Deus age com graça e misericórdia na nossa vida. Ele nos coroa de graça e misericórdia. Ele nos cerca de graça e misericórdia. Então nós estamos protegidos e cercados pela graça e pela misericórdia de Deus. Então no lugar onde você anda, no lugar onde você tem convivência, no lugar onde você vive as suas experiências, a graça e a misericórdia de Deus está com você. A graça e a misericórdia de Deus está comigo. Os perigos que eu passo na minha vida, as provações que eu passo e as tentações que eu passo, eu consigo resistir não porque eu sou forte, mas porque a graça e a misericórdia de Deus está na minha vida. Eu estou coroado, eu estou cercado pela graça e pela misericórdia de Deus. Aí você vê Deus agindo com graça e misericórdia através da história. Tem um fato histórico muito intrigante, que foi... Quando começou a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, mas o bicho pegou mesmo foi a partir de 1940. Até 1940, houve algumas invasões, porém essas invasões não impactaram diretamente na conjuntura sociopolítica ali das nações, na geopolítica das nações, não impactaram positivamente. Mas a partir de 1940 o negócio começou a pegar fogo. Aí o negócio, foi para valer. Então o que acontece? Em 1940, a Alemanha resolve invadir a Holanda, depois ela invade a Bélgica. A partir do momento que ela toma a Holanda e a Bélgica, em poucas semanas, um pouco mais de 2 semanas, ele invade 2 nações, e em pouco mais de 2 semanas ele toma essas nações. Eles marcham para a França, para poder tomar o território francês. E quando eles chegam no território francês, eles encontram uma resistência no sul da França, num lugar chamado Dunkirk, que depois virou até um filme. Num lugar chamado Dunkirk, eles encontram a resistência ali. Só que eles vêm avançando de forma avassaladora para poder tomar todo o território francês. E quando chega em Dunkirk, alguns tanques de guerra, que eram poucos, dezenas, mandam um contra-ataque contra o exército alemão, e o exército alemão para o avanço. Ele segura. Ele está avançando de forma avassaladora, mas ele segura. Os oficiais alemães são confundidos. Eles pensam assim, eles estão mandando essa contraofensiva para a gente, então eles estão pesados. Eles estão bem armados, só que eles não estavam bem armados. Simplesmente eles mandaram a contraofensiva porque a gente tinha que fazer. Mas os oficiais alemães se confundem e falam assim, eles estão pesados, então a gente vai parar um pouco. Então eles param por algumas horas, o avanço. Essa quantidade de horas foi suficiente para que tanto a marinha inglesa quanto os civis se mobilizassem, colocassem centenas de barcos e navios no canal e evacuassem milhares de pessoas daquele lugar. Milhares de pessoas que certamente iam morrer, milhares de soldados, mais de 300 mil soldados que certamente iam morrer, eles foram evacuados daquele lugar. Eles foram tirados daquele lugar. E ao ser tirados daquele lugar, os aliados, eles conseguiram se reorganizar para poder estabelecer a resistência. Sabe por que aquelas pessoas foram tiradas daquele lugar? Não é porque eles tinham superioridade bélica, superioridade militar, não é porque eles tinham melhor estratégia. Eles foram tirados daquele lugar porque Deus resolveu preservar aquelas pessoas. Deus resolveu preservá-las. Sabe para quê?
Sabe por que Deus resolveu preservar? Para que eu e você pudesse ter a oportunidade de estar aqui hoje. Porque se aquelas pessoas não tivessem sido preservadas, a Alemanha tinha ganhado a guerra e talvez eu e você não estaríamos aqui. Porque os nossos descendentes teriam sido mortos. Os nossos antepassados teriam sido mortos. Nós não estaríamos aqui. Pessoal da etnia negra, ninguém estaria aqui, todos estariam eliminados. A gente que é mais moreninho, ninguém estaria aqui, todos teriam eliminados. Mas Deus é um Deus que age com preservação na vida daqueles que o temem. Ele vai dizer aqui, ó, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Aí eu olho para Deus preservando a minha vida, e isso me leva a um movimento de eu prosseguir, de eu ir em frente, na certeza que a nossa vida está guardada por Deus. Porque se Ele coroa a gente de graça e misericórdia, mesmo que a gente enfrente situações difíceis, nós sabemos que a nossa vida está guardada por Deus. Aí você faz a seguinte reflexão, não, beleza, o que você está falando eu sei que a minha vida está guardada por Deus, mas na hora que a gente está vivendo a luta, a gente coloca isso em prática? Na hora que a gente está vivendo a dificuldade, a gente coloca isso em prática e fala assim, ó, eu vou segurar a onda, eu não vou me desequilibrar, eu vou manter a postura, porque a minha vida está guardada por Deus. É Ele quem me coroa de graça e misericórdia. Porque quando eu entendo que a minha vida está preservada por Deus, eu confio em Deus e me entrego totalmente a Ele. Seja feita a tua vontade, meu Pai, seja na terra, seja no céu. A tua vontade é soberana na minha vida. Aí Jesus vai dizer, não se compra 2 pardais com um pouquinho de dinheiro, mas se Deus quiser preservar os pardais, Ele preserva os pardais. Nenhum fio da tua cabeça cairá se não for da vontade de Deus. Se Deus tem misericórdia com os pardais, quiçá com a tua existência. Porque Ele é um Deus que nos preserva. Ele é um Deus que nos mantém. Ele é um Deus que nos sustenta. Porque Jesus, Ele nos preserva para que os seus propósitos soberanos sejam cumpridos, tanto aqui quanto na glória. Tem gente que tem medo de morrer. Eu estou cuidando da minha saúde porque eu tenho 2 criancinhas lá em casa. Aí eu falei assim, eu tenho que cuidar da minha saúde porque essas crianças dependem de mim. Porque se eu morrer, o negócio aqui vai ficar complicado, eu tenho que cuidar da minha saúde. A minha parte eu faço, mas eu sei que Deus vai me levar quando for da vontade dEle, no tempo dEle. Porque Deus nos preserva até que a nossa missão seja cumprida aqui na terra. Então não tenha medo de morrer. Tenha força para viver, porque Ele te coroa de graça e misericórdia. Ele cerca você de graça e misericórdia. Versículo 5. É Ele que enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a águia. Na Almeida Atualizada vai dizer que é Ele que enche de bem a sua velhice. Então vamos pensar aqui o seguinte. Geralmente a pessoa idosa, ela não tem mais capacidade de trabalhar. Então por isso, se ela não tem mais a força física para trabalhar, a sua capacidade de gerar riqueza também diminui. Por isso que ela precisa de uma aposentadoria. Na antiguidade não havia aposentadoria. Então os pais eram sustentados pelos seus filhos. Quando eles se tornavam idosos, ele transferia a herança para o primogênito e o primogênito tinha a responsabilidade de poder sustentar aquele idoso. Mas hoje, na sociedade contemporânea, a gente tem um instrumento da aposentadoria. As pessoas tornam-se idosas, a sua capacidade de trabalho é reduzida e por isso ela é sustentada com a sua aposentadoria. E a aposentadoria, a gente sabe que não é lá essas grandes coisas. Então, o cara que se torna aposentado, logo ele diminui, vamos dizer assim,
a capacidade de consumo dele. A capacidade de consumo dele é diminuída e ele vive privações. Mas a gente vê a lógica aqui na palavra de Deus se revertendo, porque ele vai dizer, é ele que enche bem a tua vida. Porque no momento onde a gente acha que a gente vai passar privação, Davi vai dizer, eu passei por privação, mas no momento de privação, quem encheu de bem a minha vida foi Deus. É Deus que enche bem a nossa vida e que renova a nossa mocidade como a da águia. Aí você olha para as aves e você percebe que a ave, o pessoal que gosta de passarinho aí, percebe que o passarinho, quando o passarinho entra na muda, a árvore entra na muda. E quando acontece a muda do passarinho, ou a muda da ave, as penas antigas caem e nascem novas penas para poder ser renovada. Aí sabe o que Deus está falando comigo aqui, está falando com você e falou com o Davi? É Deus que renova a tua vida. É Deus que renova as tuas dores. É Deus que troca as tuas dores em coisas novas para poder embelezar e para poder te rejuvenescer. Ele renova a nossa mocidade como a das águias. Queridos, em abril de 2019, aconteceu um negócio, uma tragédia cultural no mundo. Uma tragédia cultural. A Catedral de Notre Dame em Paris foi incendiada, foi destruída por um incêndio. Essa catedral tem mais de 800 anos, ela é considerada patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. Para você ter a ideia da importância desse monumento, quando o exército alemão invadiu a França na Segunda Guerra, eles não bombardearam a cidade de Paris. A cidade de Londres foi toda bombardeada na Segunda Guerra Mundial. Paris não foi bombardeada. Sabe por que os alemães não bombardearam Paris? Porque eles queriam conservar os patrimônios históricos da cidade. Eles pensaram assim, os patrimônios históricos aqui são tão valiosos, dentre eles a Catedral de Notre Dame, que a gente não vai bombardear, a gente não vai destruir. Porque isso daqui é um instrumento de beleza daquilo que a humanidade pode produzir. Então eles não bombardearam Paris. A Catedral de Notre Dame, ela é incendiada. Isso gera uma comoção mundial entre as pessoas amantes da cultura. Aí, o governo francês se mobiliza, óbvio. Mais de 250 empresas são contratadas para a restauração da catedral. E o preço estimado da catedral, da restauração, fica em 700 milhões de euros. Eles falaram assim, quanto que a gente vai gastar para restaurar a Catedral de Notre Dame? Provavelmente a obra vai terminar o ano que vem, 2024. Quanto a gente vai gastar? Eles fizeram o orçamento lá, 700 milhões de euros. Eles levantaram uma campanha de arrecadação e antes do início da reconstrução, a Catedral de Notre Dame eles já haviam arrecadado 840 milhões de euros. Com doação. 140 milhões a mais do que eles haviam gastado. Sabe por que eles arrecadaram 840 milhões de euros? Porque na cabeça das pessoas que doaram, aquele monumento, ele não tem preço. Aquele monumento precisava ser restaurado porque o valor daquele monumento é incalculável. Quando Deus renova a nossa mocidade, como a da águia, Ele age com restauração na minha e na tua vida. E Ele está dizendo, o preço da tua vida é incalculável. O preço da nossa vida para Deus é incalculável. Sabe por quê? Porque quando Ele teve que pagar o preço, Ele mesmo se deu por nós para poder nos salvar. A nossa vida não tem preço. A nossa vida não tem preço. Aí o que Ele faz? Ele restaura. O que Ele vai fazer em 2024 na tua vida? Se você tiver fé, se você crer, e se você entender que você vai viver os propósitos dEle, Ele vai te restaurar para a glória dEle. Ele vai renovar a tua mocidade como renova as penas das águias. Ele vai trocar tuas penas. Ele vai tirar os teus traumas. Ele vai tirar os teus medos.
Ele vai tirar os teus anseios. E Ele vai gerar gratidão no teu coração, para que você possa viver uma existência plena para a glória dEle. Mas para isso, eu e você, a gente precisa procurar ter uma vida de renovação em Deus. Uma vida de renovação que busque o aperfeiçoamento. É buscar ter uma vida qualificada em Deus. Uma vida onde Deus possa nos conduzir. Uma vida onde Deus possa nos guiar, para que a gente possa viver as bênçãos dele em nós. E um caminho para isso, para que Deus possa me renovar, a gente está abrindo grupos de trabalhos novos aqui na igreja. Sou eu e você se apresentar para a batalha, se apresentar para a guerra. Porque quem vai nos capacitar é Deus. Quem vai nos treinar é Deus. Quem vai nos equipar é Deus. E Ele vai nos equipar para que eu e você possa ser desenvolvido e servindo a Deus, vivendo a experiência com Deus, sendo aperfeiçoado em Deus, a gente possa ser sarado. Que as nossas penazinhas, ruinzinhas, que já estão capengando, elas possam ser trocadas, possam ser transformadas em penas novas, penas reluzentes, penas brilhantes, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a restauração de Deus. Jesus é o grande restaurador das nossas vidas, que transforma nossas tragédias existenciais em beleza a ser apreciada para a glória dele. Nós estamos terminando o ano de 2023 agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus pela sua compaixão, agradecendo a Deus pela sua preservação na nossa vida e agradecendo a Deus pela restauração que Ele estabelece em nós. Que quando a gente chegar no final do ano de 2024 aqui, a gente possa fazer uma retrospectiva novamente. E ao invés da gente lamentar, da gente chorar, da gente sofrer por angústia, a gente possa contemplar a beleza de Deus na nossa vida. Jesus nos renovando com beleza. Jesus nos renovando, trocando as nossas mudinhas aí, trocando as nossas asinhas capenga com asas fortes, com penas fortes, com fortaleza espiritual, para que as pessoas possam enxergar a beleza dele na nossa vida. E assim eu e você possa ter motivo de agradecimento e de louvor a ele. Para assim como Davi fez, eu e você possamos olhar para o passado, possamos olhar, que as nossas recordações possam olhar as bênçãos de Deus na nossa vida. E a gente encontre nele motivo de agradecer e exaltar o nome do Senhor. Porque é Ele que traz compaixão para nós. É Ele que nos preserva e é Ele que nos restaura. Porque Ele quis fazer assim, porque Ele é soberano, Senhor da nossa vida. Agindo Deus, quem impedirá? Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus.